Pessoal, uma boa tarde. Então, vamos dar continuidade aí à última aula desse assunto de precipitação, né? E logo depois eu vou passar para vocês outras atividades. Boa tarde, Maria. Vou passar para vocês outras atividades, né, relacionadas a esse item. E eu espero finalizar com vocês aqui, então, nessa parte de precipitação, tá? De análise de dados de precipitação. Então, a gente viu desde a origem de como obter esses dados, né, até o tratamento de dados das diversas formas, né? Tanto de série histórica, eventos individuais. Professor, licença. Eu não sei se é só para mim que tá ruim o áudio, tá fazendo um barulho. Tá ruim? Tá bem ruim. Também. Melhorou ou não? Ainda tá fazendo o mesmo barulho, só que eu acho que aumentou um pouquinho sua voz. Continua ruim? Não, ainda tá o barulho, mas sua voz melhorou. Eu vou falar mais próximo do microfone aqui. Agora o barulho eu não sei realmente o que está acontecendo. Tá bom. Mas vocês me falam, se estiver incomodando muito, eu vejo o que pode ser aqui, tá? Tá bom. Então, continuando aqui, tem a questão, então, de como tratar os dados, de como obter os dados, das diversas formas de fazer a montagem da série histórica, de analisar eventos individuais, coisas do tipo, né? E hoje, o que eu vou falar com vocês aqui são alguns outros assuntos para a gente finalizar, então, né? Esse conteúdo. E eu vou comentar um pouquinho aqui primeiro, né? Sobre as chuvas intensas. Quando a gente estava, se eu não me engano, foi no final do ano já, né? A gente já tinha começado o ERI2, a gente teve um evento, né, que até passei para vocês, teve um comentário, inclusive, em relação a isso, de um evento em São Carlos, né? Então, uma chuva intensa é aquela chuva que ocorre, né, de forma que o evento, né, geralmente traz alguns problemas em regiões que, a princípio, né, não traria em função de ser uma chuva de baixo, com alta intensidade, né, e se tivesse uma situação, digamos, sem grandes problemas, né, sem grandes áreas urbanizadas, talvez não traria tanto problema. Mas como a gente muitas vezes, né, na parte mais central das cidades, a gente tem uma situação de estar muito urbanizado já, né? Então, é comum, né, até acontecer, infelizmente, né, acontecer esses eventos que, como eu disse, a princípio poderia ser eventos que passariam despercebidos, né, mas com certa intensidade, esse evento pode causar prejuízos, né, e tem situações, obviamente, que esses eventos são bastante acima da média. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso, né, vou mostrar para vocês na planilha aqui, eu vou discutir um pouco mais com vocês sobre isso quando eu comentar na planilha, que aí eu faço uma analogia dessas informações, tá? Mas basicamente é o seguinte, para a gente analisar a chuva intensa, a gente precisaria, né, analisar fluviogramas, tá? Separar os eventos de chuva, fazer análise de eventos e associar com o período de retorno, tá? Isso aqui, do ponto de vista da gente identificar quais são as chuvas intensas e com que frequência elas ocorrem, né, ao longo daquela estação, ao longo dos anos, tá? Então, a princípio, é assim que a gente deveria fazer. Qual que é o grande problema? Nem sempre a gente tem disponíveis pluviogramas, tá? Pluviogramas suficientes para que a gente possa analisá-los, né, em grande número, identificar, separando eventos erosivos, identificando, fazendo análise desses eventos,
e associando esses eventos com o período de retorno. Qual é a saída que nós temos, né? Uma coisa que a gente utiliza é essa curva chamada curva IDF. O que significa IDF? Significa intensidade, duração e frequência, tá? Então, significa intensidade, duração e frequência. Esse IDF. E como é que ele aparece aqui? Como é que a gente vai analisar essa intensidade, duração e frequência? Está destacado para vocês aqui, né? O IDF, o que é? Como é que a gente vai analisar isso? A gente vai analisar através de uma equação, né? A equação que a gente tem utilizado bastante é nesse formato aqui, onde o I da equação é a intensidade, tá? Onde o T da equação, né, esse T minúsculo aqui, é a duração, ou seja, intensidade e duração, e aqui tem o parâmetro T, que é o período de retorno. Aí vocês podem falar assim, mas então não tem a frequência na equação? Tem. Vocês têm que lembrar que período de retorno é o inverso da frequência, né? Ou a frequência, obviamente, é o inverso do período de retorno, tá? Então, a gente tem essa forma de apresentar essa equação. E quais são os outros parâmetros? Esses outros parâmetros são parâmetros da localidade de interesse que a gente queira fazer o estudo. Que estudo? De chuvas intensas. Então, aqui a gente tem um parâmetro K, um parâmetro A, um parâmetro B e um parâmetro C. Tá? Esses parâmetros são tirados, né? A gente utiliza um programa, vou passar para vocês o link depois, que é o Pluvio. Tá? Então, o Pluvio permite, com a inserção da localidade, é um programa, é um software livre, tá? Disponível de forma gratuita pela Federal de Viçosa, né? Através do Departamento de Engenharia Agrícola, o Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos, e aí a gente tem essa possibilidade, né, de verificar para a localidade que a gente tem interesse, quais são os parâmetros dessa curva, tá? A título de curiosidade, né, para vocês aqui, poderia colocar qualquer outra localidade, qualquer outra estação, eu coloquei aqui, né, destaquei aqui, ó, Minas Gerais, né, destaquei aqui, ó, busquei por Poços de Caldas, e aqui embaixo aparecem os parâmetros K, A, B e C, tá? Aqui embaixo que eu estou me referindo é isso aqui, né? Falei com vocês que aqui está o estado, aqui está o município, né? Vou buscando pelo município e acho aqui os parâmetros da equação IDF. Então, esses parâmetros são parâmetros ajustados que, com esse software, né, vocês simplesmente têm um trabalho de inserir a localidade e anotar esses parâmetros. Então, por exemplo, para Poços de Caldas, o K vale 1012,538, né? O A vale 0,200, o B vale 10,374 e o C vale 0,797, tá? Então, são essas informações que a gente vai utilizar para o valor, para obter o valor dos parâmetros da equação IDF. E os outros parâmetros, né? Os outros parâmetros aqui, então, qual que tem que ser a atenção? A intensidade da chuva que a gente vai obter em quê? Qual unidade? Milímetro, tá? Por hora. Os parâmetros Ka, B e C são adimensionais, mas temos que entrar para obter esse valor aqui, milímetro por hora, com esses dados, né? Duração da chuva em minutos. Então, não façam nenhuma análise dimensional, né? Não é porque tem minutos aqui que vai dar minutos aqui. Entrando dessa forma, a equação é ajustada para isso. E aqui, né, anos, número de anos do período de retorno. Então, com essas informações, a gente chega à intensidade da chuva, tá?
que a gente utiliza para que essa informação? Utiliza para projetos, tá bom? É uma informação muito útil para projetos. Quando eu mostrar para vocês a equação, né, desculpa a planilha que eu não falei, aí eu volto a comentar sobre essa questão. Melhorou um pouquinho o áudio aí? Como é que tá? Me falem, por favor. Melhorou, saiu o barulho, agora tá perfeito. Ah, então tá jóia. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta por enquanto? Não, professor. Então tá, vou continuar aqui, a coisa vocês chamam. Dando continuidade aqui, então, né? A gente tem essa curva IDF, tá? Então, a gente vai utilizar bastante, né? Para projeto, a gente precisa dessa informação. E, a partir disso, né? Então, seria um procedimento da gente fazer. O outro procedimento da gente trabalhar com chuvas intensas seria o que a gente conhece como o método da desagregação da chuva. Que método é esse? Esse método, ele permite a gente calcular a intensidade por meio de dados pluviométricos. Vamos lá, só para todo mundo entender. Para a gente calcular a intensidade, a gente precisa de duração, né? E total, tá? Quando a gente olha dados pluviométricos, a gente tem apenas o total precipitado, porque aquele valor é um registro de 24 horas. Aí você pode falar assim, mas então basta fazer a divisão do total por 24 horas. Sim, daria para fazer, mas ficaria uma estimativa bem grosseira, porque nada garante, na verdade, geralmente não acontece, essa chuva ser durante 24 horas. Então, no intervalo de 24 horas, o ideal fosse que a gente tivesse quanto choveu e por quanto tempo choveu. Tá? Infelizmente, a gente não tem isso. Qual a alternativa aqui? Eu vou apresentar para vocês uma planilha, tá? De um estudo feito em São Paulo, para São Paulo, que a gente acaba utilizando, continua utilizando, né, para todo o Brasil, para aqueles locais que não temos outras opções, né, para a gente trabalhar com essas condições, obviamente, tá? Nessas situações. E aí, com essa condição, a gente chegaria a chuvas intensas também, tá? Então, eu vou fazer a mudança aqui para a planilha e vocês me avisem aí quando chegar na planilha de chuvas intensas. Tá bom? Deixa eu só achar aqui. Isso. Mudou. Ah, tá bem, obrigado. Então, aqui é o seguinte, ó. Como eu disse para vocês, isso aqui é uma planilha que vocês podem se basear. Podem, inclusive, pegar as informações dessa planilha e substituir pelos dados de vocês, tá? Para que vocês possam utilizar essas informações para uma conversão em um lugar. Então, vamos lá. Qual seria uma opção, a mais simples e direta para vocês? Trabalhar com a curva IDF. Qual a outra opção? Seria trabalhar com o método de desagregação da chuva. Qual a finalidade dos dois procedimentos? São procedimentos distintos que levam à mesma, né, ao mesmo resultado. A gente tem a mesma ideia, a mesma lógica, que é achar a intensidade. Aqui, a gente trabalha com dados de total precipitado. No caso lá, né, que eu acabei de apresentar para vocês, da equação IDF, a gente já vai chegar com a intensidade direta. Aqui a gente vai ter que fazer um passo a passo para chegar até lá. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente teria que fazer um estudo inicial, prévio, tá? Com diversos períodos de retorno, né? E diversas chuvas intensas durante 24 horas. Na verdade, desculpa, não é chuva intensa, não. Seria o total precipitado em 24 horas, ou a máxima chuva ocorrida em 24 horas. E, né, qual seria a lógica aqui? Monta-se uma série histórica de máximas de chuva diária, calcula, né, faz o ajuste de uma distribuição de probabilidade por meio, né, de um teste de aderência. Eu expliquei para vocês o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov.
Se deu ajuste, eu posso usar a expressão, desculpa, a probabilidade, a distribuição de probabilidade. Com a distribuição de probabilidade, eu consigo chegar nesses valores que estão aqui apresentados na coluna B, nesse caso aqui, indicando chuva de registro de um dia. Tá? Agora, vamos lá. A partir daqui é o procedimento, é o método, e esses valores aqui superiores são valores fixos, né? Onde eu tenho aqui em cima, na primeira linha, tá? Na primeira linha aqui, eu tenho a conversão de tempo para cada tempo, que eu quero, vou explicar para vocês direitinho isso aí. E na segunda linha, eu tenho um fator. Para eu transformar de uma duração para outra, qual é o fator que eu vou usar, tá? Esses dados aqui são para São Paulo, mas em caso vocês não tenham outra condição, ou queiram trabalhar com dados de total, né, de máxima de área registrada, vocês podem utilizar estas mesmas informações na linha 2 aqui, tá? Então, o que acontece nessa situação agora? O que você vai fazer a partir disso, na verdade, propriamente dito, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte. No Brasil, nós temos registros de dados pluviométricos que são de 7 horas de um dia, ou 9, até 7 horas de um outro dia, ou 9. Então, imagine vocês que isso aqui que eu tracei em vermelho, esse retângulo em vermelho, fosse de 0 até, vou colocar aqui. Imagine vocês que isso aqui fosse de 0 até 23h59, tá? Vou colocar 24 horas, tá? Então, imagine que vocês fosse isso. Agora, como a nossa coleta de dados de chuva não é de 0 até 24, o que eu vou fazer com vocês aqui para vocês entenderem de uma forma um pouco mais simples, né, essa situação? Vamos supor que a gente tem, então, uma defasagem, tá, de um pluviograma em relação à hora, né, dos dias normais. Essa defasagem é o quê? É em função do registro de chuva ser de 7 horas de um dia até 7 horas do outro dia, ou 9 horas de um dia até 9 horas do outro dia. Depende do fuso horário do Brasil, né? Mas, em geral, são essas duas possibilidades que nós temos no Brasil. Então, o que você quer que vocês entendam? A chuva que é de um dia lançada no sistema, na verdade, ela não é de um dia, né? Daquelas 24 horas daquele dia, tá? Ela pega de 7 até as 23h59 de um dia e vai de 0 hora até as 7 do outro dia. Então, em função dessa defasagem que existe entre a hora normal, né, e a hora de registro, essa primeira coluna aqui, ó, ela foi criada, tá? Para transformar os dados registrados em um dia, ok? Em um período de 24 horas. E o que significa esse 1.14 aqui? Significa o seguinte, gente, que quando esse estudo foi feito, foi observado que a chuva de 24 horas contida, né, de fato, naquelas 24 horas, tá? Naquelas 24 horas do dia mesmo, não, né, o dia do registro, mas das 24 horas do dia mesmo, a gente tinha um valor de 14% maior quando a gente fazia uma conversão. Então, o que quer dizer esse valor aqui, ó, de 87,1? Quer dizer o seguinte, é um valor de 76,4 vezes 1,14, ou seja, 14% maior, eu chego no 87,1. O que é esse 136,9? É o 120,1 vezes 1,14 e assim por diante. Tá? Então, esta coluna, ela transforma informações dos dados, né, registrados em um dia em um período de 24 horas. Tá? Agora, continuando na planilha aqui, o que acontece nessa situação? Chegando aqui nessas 24 horas, né, que é a duração,
tá? Então, repito, convertendo uma máxima, né, um máximo precipitado em um dia para um período de 24 horas, então a gente passa a ter uma duração de 24 horas. O que eles observaram no estudo? Que quando a gente fazia uma análise de 24 para 12 horas, né, de forma leiga, a gente poderia pensar que bastaria a gente multiplicar por meio, né? Porque 12 horas é metade de 24 horas. E o que eles observaram? Que, na verdade, o valor é 85% e não 0,5%. Ou seja, então, quando a gente verifica, se eu faço uma análise, né? Lógico que eles tinham dados pluviográficos e pluviométricos, tá? Quando a gente faz uma análise, então, transformando, né, 24 para 12, o estudo propõe o quê? Que a gente multiplique por 0,85, ou seja, que a gente tem um valor 15% menor. Então, o 87,1 vezes 0,85 dá o 74. 136,9 vezes 0,85 dá 116,4 e assim por diante. Tudo bem? Então, eu peguei esse valor dessa coluna, multipliquei por 0,85 para ter dessa coluna aqui. Tá? Agora, né, qual é a lógica aqui? A lógica aqui agora é o seguinte, ó, eu tenho uma outra transformação aqui proposta, que é de 24 para 10. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar esta coluna, não é essa que está em 24? E vou multiplicar por quanto? 0,82. Então, o que é 71,4 aqui? É 87,1 vezes 0,82. Quando vocês tiverem acesso à planilha e clicar, vocês vão poder tirar suas dúvidas, tá? Estou falando aqui, mas é só para conseguir falar tudo para vocês hoje. E, então, quando eu passo para a situação dessa aqui, de 24 para 8, eu vou pegar o quê? Pegar a informação desta coluna e multiplicar por 0,78. Quando eu chego aqui, 24 para 6, eu vou pegar dessa coluna e multiplicar por 0,72. Quando eu chegar nessa coluna aqui, 24 para 1 hora, eu vou pegar desta coluna e multiplicar por 0,42 e ter esses valores aqui. E chegando aqui, tomem cuidado, né? Por quê? Porque aqui dá 24 para 1, ou seja, duração de 1 hora, e aqui, ó, já tem de 1 hora para 30 minutos. Então, qual que é a atenção aqui? Que agora a gente precisa pegar os dados desta coluna para chegar nesta informação aqui, ó. E o que eu faço para isso? Multiplico os valores da coluna anterior, N, por 0,74. Ó, daqui para cá, eu já pego esta e faço isso. Por quê? Porque aqui tem o 30 minutos, que é o que eu quero passar para 20. Tá? Daqui para cá, eu continuo tendo 30, passando para 15. Então, vou pegar agora esta coluna aqui. Ok? 30 para 15, 30 para 10. É só acompanhando aqui em cima que não dá, né? Não gera dúvida. E 30 para 5. Tudo bem? Então, a primeira coluna para 12, 12 para 10, 12 para 8, 12 para 6 e... Desculpa. 24 para 12, 24 para 10, 24 para 8, né? 24 para 6, 24 para 1. Então, sempre a primeira coluna aqui. Depois, 1 para 30, 30 minutos. Depois, 30 minutos para 20, 30 minutos para 15, 30 minutos para 10, 30 minutos para 5. Tá? E é assim que a gente faz. O que a gente vai chegar com esses valores aqui? Nós vamos chegar aos dados associados, né, nessas colunas todas aqui. Essas informações aqui internas são o quê? São os totais precipitados convertidos, tá? Convertidos para alguns períodos de retorno. E isso aqui, então, é o total precipitado. Vou ler aqui um para vocês entenderem. Tá? Vamos pegar esse valor aqui, ó, de 170. O que significa isso?
170 milímetros, que choveu quanto? Em 12 horas. Ou seja, esse total está associado a 12 horas. E ele ocorre com um período de retorno de quanto tempo? De 100 anos. Só fazer isso aqui, gente. Analisa isso com isso com isso. Tá? Pegar um outro valor aqui. Valor de 98,6. Está associado a 6 horas e está associado a quanto? Período de retorno de 10 anos. Então, em média, ocorre uma chuva, né? Em média, a cada 10 anos, ocorre uma chuva de total precipitado de 98,6 milímetros, maior ou igual a isso, associado a 6 horas. Tá? Pegar um valor aqui mais fácil para vocês entenderem. Ó, esse aqui, 84 milímetros, está associado a quanto tempo? 1 hora. Período de retorno, de novo, de 100 anos. Então, em média, a cada 100 anos, ocorre, né, uma chuva maior ou igual a essa chuva de 84 milímetros, associada a 1 hora de duração. Tá? E esses valores aqui, né, em cima, estão todos, tá, dentro desse retângulo azul, desculpe, desse retângulo vermelho aqui, né, com o fundo é azul aqui, tudo isso aqui é milímetro, tá? Mas como é milímetro associado às durações, e pelos exemplos aqui que eu falei, vocês conseguem entender isso, né? Acho que conseguem, pelo menos daqui a pouco eu abro espaço para perguntar. A gente consegue calcular intensidade, que é o objetivo nosso aqui, principal. Então, o que eu faço? Vou criar agora aqui um retângulo azul, né, no fundo verde, para vocês entenderem, para a gente interpretar. Ó, para ficar fácil entender aqui, vamos pegar logo esse aqui que eu falei de 84 milímetros em 1 hora. Então, óbvio que se eu dividir 84 milímetros por 1 hora, eu tenho 84 milímetros por hora. Então, isso aqui é unidade de milímetro por hora. Tá? Ou seja, intensidade. Intensidade da chuva. Ok? Agora eu posso ler direto. 84 milímetros por hora associado a um período de retorno de 100 anos. Então, em média, nessa localidade, ocorre uma chuva de 84 milímetros por hora com um período de retorno de 100 anos. Tá? Em média, a cada 100 anos, ocorre uma chuva de 84 milímetros por hora nessa localidade. Maior ou igual a esse valor. Tá? Vamos pegar um outro valor aqui, ó. Aqui são chuvas de 15 minutos. Olha que interessante. Se você comparar esse 15 minutos aqui, né, com esse valor aqui, ó, o que vocês vão ver? Que aqui eu tinha quanto? 43,5. 43,5 é 1/4 de hora, né? Então, quer dizer que eu vou multiplicar por 4 esse valor. 174. Então, quer dizer que eu tenho 174 milímetros por hora, né? 174 milímetros por hora associado a 100 anos de período de retorno. Em outras palavras, em média, a cada 100 anos ocorre uma chuva maior ou igual a 174 milímetros. Tá? E o que eu vou fazer com vocês agora? Uma coisa bem interessante aqui, que poderia fazer com qualquer evento, tá? Com aquele de São Carlos, com o evento que ocorreu em Poços, e fica mais fácil até fazer com o evento que ocorreu em janeiro de 2016 em Poços. Esse evento que ocorreu em janeiro de 2016 em Poços foi 140 milímetros. Tá? E ele teve uma duração de 1 hora, mais ou menos. Tá? Aproximado seria isso. O que vocês podem analisar aqui, então, a partir dessa tabela para a gente confrontar isso que eu estou falando com vocês aqui com o que a gente obteve aqui? A gente pode analisar de vários aspectos, tá? De várias formas. Vamos ver uma possibilidade aqui. Esses dados aqui não são de Poços, mas se fosse, como é que a gente analisaria isso? Olha só, vou pegar o valor mais próximo possível de 140, tá?
eu acho, se não estou enganado, é 141,3 aqui. Olha que interessante. 141,3 milímetros, estou fazendo por causa desse valor de 140 aqui. Ele está associado em 8 horas, geralmente, a um período de retorno de 50 anos. Quer dizer o quê? Que, em média, ocorre a cada 50 anos, um valor maior ou igual a esse, mas está associado a uma chuva de 8 horas de duração. Tá? Se a gente fizer essa divisão aqui, 141,3 por 8, a gente chega a quanto? 17,7 milímetros por hora de intensidade. Tá? Quando a gente faz agora, desse ponto de vista, seria isso. Qual que é a outra possibilidade que eu posso analisar isso aqui? Eu posso pegar agora e pensar na chuva de 1 hora. Duração de 1 hora. Então, eu venho para esta coluna aqui. Eu vou pegar a maior chuva registrada aqui, nessa planilha, que é justamente os 84 milímetros. Então, quer dizer o quê? Que esses 84 milímetros seria a maior chuva associada a 100 anos de período de retorno. E se eu pegar aqui o menor período de retorno aqui de 2 anos, vai ser uma chuva de 36,6 milímetros. Quanto que choveu? 140, associado a 1 hora. Então, a gente primeiro analisou o total, agora estamos analisando a duração só. E verificando qual a ordem de grandeza e qual o período de retorno que está associado. O que falta para a gente finalizar aqui agora? Né? Analisar a intensidade de precipitação. 140 milímetros por 1 hora dá 140 milímetros por hora. O que eu vou fazer então agora? Eu vou procurar na minha planilha aqui uma chuva de 140 milímetros por hora. O mais próximo que eu tenho, se eu não estou enganado, é esse aqui, 138 milímetros por hora. Olha o detalhe interessante. Ele está associado a 10 minutos. Tá? E um período de retorno de 10 anos. Quer dizer o quê, gente? Isso mostra, né, como eu falei, esses dados não são para Poços, mas se você fizer essa analogia aqui com Poços ou com qualquer outra cidade, como a gente viu aquele dia lá em São Carlos, né, daquele evento, é perfeitamente possível a gente entender por que foi uma chuva intensa. Por quê? Ou ocorre um total, com uma duração, né, grande, ou ocorre essa duração com um total pequeno, entre aspas, ou ocorre essa intensidade associada a pouco tempo de chuva e a baixo período de retorno. O que ocorreu, né, foi uma chuva, então, totalmente fora dos padrões esperados, porque foi uma chuva, né, com total precipitado elevado para uma duração pequena para os padrões desse total precipitado, né? Que levou uma intensidade, tá? Que só ocorreria se fosse em torno de 10 minutos. Que corresponde, na verdade, uma chuva aqui, ó, de 23 milímetros. Comparar 23 com 140, né? Vocês vão perceber aí a diferença que vai dar, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Ainda ficou uma outra planilha ali, não vou conseguir mostrar agora, mas qualquer coisa depois eu mando no grupo lá e explico para vocês com um pequeno áudio falando de como utilizar, né, uma planilha que não tem a ver com esse assunto de intensidade, então eu posso deixar para depois e passo para vocês em outro momento, tá? Eu vou abrir agora para dúvidas, perguntas. Professor, eu não tenho uma dúvida, mas uma observação. Sim. Em amarelo é tabelado, né? O que está em amarelo. Isso, é tabelado. É um estudo realizado em São Paulo que, por falta de outros estudos, a gente acaba utilizando ainda bastante, independente da localidade. Tá? Aqui do... Ah, pode falar.
Não, essa é uma alternativa. A outra seria usar a curva IDF direto lá do plúvio, e aí você não precisaria recorrer a essa planilha aqui, montar uma planilha dessa. Não, mas o que eu ia perguntar era que do 24 horas para 12 horas. No primeiro tá 0,85 e no de baixo tá 23. Tá errado ou é assim mesmo? Porque eu vi que os demais são iguais. Ah, não, tá errado aqui. Tá Ah, errado. tá. Era só isso, mais uma Nem tinha observação. observado. Não, mas tá errado, sim. Aqui é o valor de cima, né? É esse valor aqui. Obrigado, viu? Devo ter Ah, tá bom. O restante eu mexido. entendi. Obrigada. Tá. Por nada. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá jóia. A gente fica por aqui então, tá? Um bom fim de semana para vocês. E até a próxima. Se cuidem, tá? Tchau, tchau.